Roda Viva, registrando memórias. Chega aí o Eustáquio Amaral para continuar aquela história, né, do Índio Afonso e tal. Muito legal. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, meu amigo Luiz Antônio Costa, gente da minha querida terra natal. Hoje vamos seguir com a série do Índio Afonso nas duas crônicas. Domingo passado, nas duas crônicas, no dia 12 de dezembro, eu disse sobre o Índio Afonso. Eu estou fazendo uma pequena série enquanto eu penso eu, né? A TV não cria uma série sobre esse fantástico Índio Afonso. É um personagem, talvez, certamente, o maior personagem da história patrocinense. Não estou dizendo que foi o melhor nem o pior, é o maior, o mais célebre, né? O Índio Afonso, como eu disse, é um patrocinense oriundo do Fogo, né? Casa número 206, naquele mapa populacional levantado no Império em 1832. Está no Arquivo Público Mineiro. Nesse caso, ajustamos alguma coisa porque o grande pesquisador de Paracatu, José Luiz do Botelho, publicou o Fogo 207. É um fogo de diferença. Isso pouco importa. O Índio Afonso, no seu território, quando a gente fala no seu território, é onde ele atuava entre Patrocínio, sua cidade, e Catalão, Goiás, com predominância de ter vivido às margens do rio Paranaíba. Foi morto em 1887, como eu disse na edição passada, no capítulo passado, né? Conforme o jornal Gazeta de Uberaba. Mas hoje vamos ao que Bernardo Guimarães, esse grande escritor brasileiro, falou, escreveu sobre o Índio Afonso. E tem até o livro O Índio Afonso, escrito por Bernardo Guimarães. Bernardo Guimarães foi juiz em Catalão, Goiás, em 1860, 1861. E ele conhecia bastante Patrocínio, porque era trajeto dele Catalão, Estrela do Sul, que chamava as bagagens, Patrocínio, Pitangui, Vila Rica, Ouro Preto, né? Ouro Preto. Era a picada de Goiás, então ele passava muito aqui. Então, por volta de 1853, quer dizer, 10 anos antes dele ser juiz em Catalão, ele passou por Patrocínio. Agora, por quê? Porque ele tinha um irmão aqui que era juiz, né? O Joaquim Caetano Guimarães era juiz de Patrocínio, 1853. Mais um motivo para o Bernardo Guimarães vir a Patrocínio. Patrocínio naquela época era só vila, era município e vila. Aí ele partiu para escrever o livro O Índio Afonso. Ele misturou a realidade com a imaginação dele. Agora, a imaginação do Bernardo Guimarães nasceu porque ele conheceu os locais descritos e conheceu o Índio Afonso. A obra Índio Afonso tornou-se épica, e é épica até hoje. Um romance, recomendo, para ser lido. Nele, Bernardo Guimarães descreve um verdadeiro herói do sertão. Índio Afonso é a sua celebridade, uma celebridade destemida. Isso na visão de Bernardo Guimarães. Vamos mais algumas palavras de Bernardo Guimarães. Esse grande escritor brasileiro, repito, escreveu também Escrava Isaura, que foi novela da TV Globo. Vamos ao depoimento, ao escrito de Bernardo Guimarães. O Índio Afonso é personagem real e vivo ainda. Sua figura, costumes, maneiras, tom de voz, modo de vida são tais quais
o descrevi, pois tive ocasião de vê-lo e conversar com ele. Isso é o Guimarães escrevendo. Guimarães ainda disse que a maioria dos feitos e proezas do índio Afonso é a criação de sua imaginação do Bernardo Guimarães, né? E que Catalão ouviu diversas façanhas do afamado caboclo, né? Por fim, Bernardo escreveu: se o índio Afonso é um bandido ordinário, um facínora, feroz e ignóbil, quer dizer, ignorante, pouco me importa. O índio Afonso de meu romance não é o facínora de Goiás. Isso, Bernardo escrevendo. Armado dos pés à cabeça. Como era o índio Afonso? Forte e armado. Assim descreveu Bernardo Guimarães, né? Da raça de mestiços. Isso eu já disse que no Fogo, na Casa 206, viveram vários Afonsos, todos mestiços, né? Inclusive o índio Afonso. E depois que ele mudou-se de patrocínio, o índio Afonso, ainda muito jovem, ele viveu como nômade, subsistindo quase de caça e pesca. Afonso tinha estatura colossal, isso nas palavras de Bernardo Guimarães, e de organização atlética. Era um Rambo, né? Guimarães escrevendo: de ordinário anda só, mas sempre armado, desde os pés à cabeça, com excelentes armas, de que sabe usar com incrível destreza. Além de sua espingarda, de 2 canos, que nunca lhe sai do punho, índio Afonso traz ao cinto 2 pistolas de 2 tiros, uma formidável garrucha, a inesquecível faca e uma pequena foice. Dessa maneira, ele só com sua valentia, ele vale por 20 homens. Bernardo escrevendo, Bernardo Guimarães. É como um fortinho ambulante, é como um forte ambulante, é como uma tropa ambulante, né? Nas palavras de Bernardo Guimarães. Se Bernardo Guimarães assim descreveu o índio Afonso, muito provavelmente viu algo semelhante à margem do rio Paranaíba, que o Bernardo Guimarães escreveu como rio Parnaíba. Outros já falam em Pernaíba. E continua Bernardo Guimarães. Para pegar um bezerro, um boi no campo, índio Afonso não usava laço e nem pedia ajuda. Em pouco tempo, o animal estava no chão, imobilizado. As sombrias florestas eram consideradas jardins para o valente homem do mato. Essa é a visão do Bernardo Guimarães. Então, é uma visão no dialeto atual dos últimos anos, era um Rambo brasileiro, um Rambo nascido em patrocínio. Sua fisionomia era alegre, escreve Bernardo, bondosa expressão e fala mansa, e não tinha medo de jacaré, nem de sucuri ou canguçu, que é onça, né? Porém, tinha receio da polícia. O índio Afonso, ele também tinha alguma coisa de Tarzan, né? Ele vivia muito bem no mato, né? E como Bernardo Guimarães descreveu o primeiro crime do índio Afonso? Isso por volta de 1873, porque Bernardo conheceu o índio Afonso na versão até 1862, quando o índio Afonso tinha seus 30 anos aproximado, né? Então vamos ao primeiro crime do índio Afonso. Ele simplesmente castrou o agressor de sua irmã, o índio Afonso. No romance, Afonso vivia com a irmã e o marido e os 2 filhos de sua irmã. Certo dia,
à beira do Parnaíba, o rio Paranaíba, né? Um valentão de nome Toruna, que desejava incessantemente a irmã do índio Afonso, que se chamava Caluta, a todo custo aproveitando da ausência do índio Afonso e de seu cunhado Batista, que eles foram caçar, né? Caçar alguma coisa para comer, né? Estava à beira do rio Paranaíba. Esse valentão, o Toruna, muito valente, né? Tentou violentar Caluta. E agarra para lá, agarra para cá, eu não sei até onde que foi. E o índio Afonso, mas o seu cunhado Batista, o marido, voltaram da caça. E a irmã informou para eles o ocorrido. O que o índio Afonso disse? Pode deixar, vou resolver isso. E foi perseguindo, caça ali, caça o Toruna aqui, e localizou o Toruna na região de Caldas. E lá, simplesmente, o índio Afonso castrou Toruna, o grande valentão, né, que tentou violentar a irmã do índio Afonso, né? Castrou com requintes de crueldade. Imagina o que ele fez, o índio Afonso, com esse valentão chamado Toruna, né? Além de castrar, cortou-lhe também os beiços, né? Para não beijar mais ninguém, né? O nariz, cortou as orelhas do Toruna. Enfim, ele feriu mortalmente Toruna, né? Aquele valentão. Ensanguentado, o ex-valentão, que já estava moribundo, seguiu para o arraial de Caldas, Caldas Novas, a só meia légua de distância de onde fora encontrado pelo índio Afonso. Então o índio Afonso localizou Toruna lá perto de Caldas Novas. Como não havia médico, naquele tempo o médico era uma raridade, e como nem curandeiro tinha em Caldas, Toruna morreu horas depois de chegar no arraial de Caldas. Assim, esse crime de índio Afonso chegou à capital de Goiás, que não era Goiânia, né? Goiânia é recente, como Belo Horizonte. Então, chegou no Goiás Velho. Nesse romance, meio realidade, meio ficção. Então, o Bernardo é que falou que chegou a notícia lá em Goiás Velho. E como foi a reação da polícia de Goiás? Por 3 vezes, em 3 momentos diferentes, a polícia tentou aprisionar o índio Afonso, né? Mas ele era esperto, um rampo, né? Fugia para lá, fugia para cá, e ele fugia e com a família, né? Então ele fugiu do habitat dele preferido, às margens do rio Paranaíba, que ele considerava a casa dele, né? O índio Afonso. Depois de algum tempo de ficar escondido em outras regiões de Goiás, do estado de Goiás, ele, após o crime, é claro, ele retornou pela 2ª vez para a região dele, lá do rio Paranaíba. E ele foi preso. O que o índio Afonso, mesmo preso, mesmo algemado, conseguiu? O índio Afonso, ele contou com a fúria do rio Paranaíba a seu favor. Como? Que fúria é essa? Chovia muito na região e o rio Paranaíba, de uma hora para outra, aumentou o volume e a correnteza, né? Após as chuvas. E no romance, o que o Bernardo Guimarães disse? Que Afonso tinha uma relação filial, pai com filho, né? Com o rio Paranaíba. Ele sabia nadar muito bem, o índio Afonso, né? Que parece, segundo o Bernardo, que o rio Paranaíba protegia o índio Afonso. Ele tinha uma proteção natural, como tinha aquelas matas nas margens do rio Paranaíba. Elas, né, as margens, o rio Paranaíba e as matas protegiam o índio Afonso, né? E de acordo com o seu pensamento, o que aconteceu? O índio Afonso, mesmo vigiado
por 20 soldados goianos, 20. E ele é algemado, né? Ele fugiu por uma gruta sobre uma cachoeira, né? Fugiu e atravessou para a outra margem que era Minas Gerais. E atravessou, não se sabe como, e se salvou, né? E se salvou. Segundo os policiais que assistiram isso, que deixou o índio Afonso fugir, eles declararam: é o demônio das águas, disse um dos policiais. É o demônio das águas. E para finalizar, qual o entendimento do Bernardo Guimarães? O escritor afirma no final de sua bela obra, né? O índio Afonso não é um facínora, mas sim um homem cheio de belas qualidades, porém vivendo quase no estado natural, no seio das florestas. É isso que eu disse há pouco, né? Ele se identificava muito com a natureza, o índio Afonso. O Bernardo Guimarães dá um veredito, né? Termina assim: não consta que o índio Afonso tenha cometido outro homicídio, a não ser a castração e a morte do Toruna, do violento Toruna, o agressor da irmã dele. É bom ler o livro do Bernardo Guimarães, muito gostoso o livro. E no próximo domingo, já um domingo, no Natal, né? Um dia após o Natal é sábado, eu voltarei com mais capítulos nas duas crônicas do índio Afonso. Ainda voltarei mais 2 ou 3 domingos nessa série sobre esse personagem. Para mim, o maior, o mais célebre personagem da história de Patrocínio até hoje. Boa tarde a todos. De novo, o Versátil, né? Muito obrigado, Eustáquio Amaral, que volta na próxima semana contando mais um pouco dessa saga espetacular, né? Sobre o índio Afonso aqui no Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, em Patrocínio e tudo mais. Um abraço e até a próxima semana. Oferecimento. Vai comprar móveis estofados e colchão? Lojas Reon é a solução. Todo estoque em 10 vezes, 1+9, preço de tabela ou à vista com desconto especial. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Unicerp Centro Universitário do Cerrado. Ensino de qualidade e responsabilidade social. O supermercado Copa já é bom e vai ficar melhor ainda. Agora com a estrutura física sendo ampliada. Mais produtos, mais qualidade, melhor preço. Copa, 60 anos. Somos o Memorial Jardim dos Ipês. Um cemitério parque completo, cuidadosamente planejado para acolher e dar conforto nos momentos difíceis da vida. Trabalhamos sob o conceito de igualdade. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Disque Areia do Luquinha, para serviços de aterro, desaterro, limpeza de lotes e terrenos, areia, cascalho, brita, terra para construção. Disque Areia do Luquinha, a qualidade, preço e a rapidez que você precisa. Você roda com a segurança da Automotiva Pneus, alinhamento e balanceamento em qualquer tipo de veículo e o atendimento Automotiva Pneus. Já pensou em entrar o ano novo com uma moto nova? Aqui no Posto Econômico você pode. No dia 15 de janeiro, o Posto Econômico, em parceria com a Rio Branco, irá sortear uma moto 0 km. E para participar é super simples. É só você abastecer R$50 em gasolina ou etanol ou R$100 em diesel e garantir o seu cupom. Ano novo, moto nova. É só aqui no Posto Econômico, o posto pé quente da cidade. Quem disse que qualidade custa caro? Na Criativa você encontra o preço justo em móveis, decoração, cortinas e planejados em até 10 vezes. Falou qualidade e sofisticação? Pensou Criativa.